Expectativas para a reta final do Campeonato Brasileiro, últimas 10 rodadas, o Corinthians rebaixa, não rebaixa, o que é que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu fiquei pensando, como é que eu faço uma rima legal para começar bem um vídeo que tem tudo para ser nebuloso, sombrio, tem tudo para ter o Drácula de um lado e o Lord Voldemort do outro, mas na verdade a gente vai tentar deixar num clima leve. Sim, restam 10 rodadas para o Corinthians, 5 fora de casa, 5 em casa, e a gente vai ver aí quais são as expectativas para essa reta final aí, né? Eu cheguei a fazer uma enquete aqui com os inscritos do canal durante uma das lives, tivemos mais de 1.200 votos, vou puxar aqui para você dar uma olhada no resultado, eu vou até colar aqui que a primeira dama já deixou separado, deu 48% que acha que o Corinthians faz no máximo 10 pontos, eu discordo dessa quase metade aí, eu tô junto com essa segunda parte aí, né, 42% que falou que de 11 a 15 pontos que o Corinthians faz, né? Tem uma galera aí que acha que faz mais de 16 e uma galera bem iludida no maravilhoso mundo de Alice aí, né, com 21 pontos ou mais pro Coringão. A gente vai conversar sobre isso, tudo isso a partir de agora, sobre isso, tudo isso a partir de agora. Deixa o seu like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Ai, Adalba, eu já sou inscrito há muito tempo, então verifica se você não perdeu a inscrição, porque é muito importante também, e ative o sininho para poder receber as notificações aqui do canal. A primeira dama já deixou preparada no gatilho também aqui a nossa sensacional garrafa térmica aqui da GoCase. Roda os recados e bora falar sobre expectativa. Eu sempre quis ter uma garrafa térmica braba pra tomar o meu café ou manter minha água gelada nas gravações. Foi aí que a GoCase apareceu. Usando o cupom PAPOFIEL na GoCase você ganha descontos exclusivos e essa garrafa térmica é simplesmente incrível, se liga. Aço inoxidável, isto é, não enferruja, parede dupla isolada a vácuo que mantém seu líquido quente por até 12 horas ou gelado por até 24, a tampa tem tecnologia de vedação à prova de vazamento. Você pode personalizar para deixar do teu jeitão, olha o Adalba aí, disponíveis em 650ml igual a minha ou 950 caso você beba muito. E ainda tem garantia, acredita? Só não esqueça de usar o cupom PAPOFIEL na hora da compra, tem QR Code na tela, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Ah, e se você se apaixonar pelas capinhas de celular da GoCase, saiba que você compra 2 e leva 4. Eu mesmo já abasteci meu estoque usando o cupom PAPOFIEL. GoCase e Papo Fiel, juntos pelo que o Coringão louco de verdade precisa. Vai, Corinthians! É isso aí, GoCase e Papo Fiel, além da garrafa térmica, tem as capinhas também, que são muito brabas aqui, eu uso sempre a mesma, mas eu tenho um monte, né? Mas eu uso sempre a mesma porque eu não gosto de mudar as coisas, mudança me causa calafrios. Vamos lá, né, cara, o Corinthians tem 10 rodadas aí pela frente, né, cara, 10 e 5 jogos fora de casa. Esses 5 fora de casa é contra o Cuiabá, contra o Red Bull Bragantino, que tá na vice-liderança do campeonato aí, né, cara, voando no campeonato, o Grêmio contra o Vasco da Gama e contra o Curitiba. Esses são 5 jogos fora. E em casa vai jogar contra o Santos aí, né, na luta desesperada pelo rebaixamento, né, contra o rebaixamento, contra o Atlético Paranaense que tá no G4, contra o Atlético Mineiro que tá ali brigando por vaga na Libertadores, contra o Bahia que tá na meiuca ali, né, tentando escapar também da zona da degola e contra o time do DVD, o Internacional, né, cara. Na sequência, eu vou ver se eu lembro aqui a sequência certinha, mas eu vou falar quais os jogos que eu acho que vai acontecer. Então eu já vou deixar combinado com você aqui, ó. Se por acaso você discordar de algum palpite, é óbvio que o futebol não é lógico, tá bom? Eu tô tentando ir da maneira mais lógica possível. Se você discordar de algum, comenta aqui embaixo, comenta os seus resultados aí na sequência, de que você acha, né, cara? Quanto que você acha que vai ser o Cuiabá, quanto que você acha que vai ser o Grêmio e tal, né? E aí eu vou falar a quantidade de pontos que eu acredito que o Corinthians alcance no final. Já adiantando e dando spoiler, pra mim o Corinthians alcança a mesma pontuação que alcançou em 2007, quando rebaixou, 44 pontos, ou seja, mais 11 a partir de agora. No entanto, diferente de 2007, eu acredito que o Corinthians não rebaixe, porque 44 pontos já deve ser a nota de corte para você não rebaixar ali. O primeiro rebaixado, 16º aí, deve rebaixar, 17º na verdade, deve rebaixar com 42 pontos, 41, no máximo ali estourando os 43, acho que 44 já vai ser o suficiente, tá bom? Mas vai ser na bacia das almas. Qualquer variação que tiver nessa minha análise aqui, nesses meus palpites, pra baixo é rebaixamento pro Corinthians. E qualquer variação pra cima aí é um pouquinho mais de tranquilidade, tá bom? Então, discordou de alguma coisa, comente aqui embaixo. Eu vou tentar lembrar na sequência, mas se por acaso não ficar, é que eu não quero ficar com nenhuma colinha, a primeira dama me ajuda aqui embaixo também.
Primeiro jogo agora, né, contra o Cuiabá. Eu não vejo o Corinthians ganhando fora de casa do Cuiabá. O time do Cuiabá é um time que tem complicado bastante lá no Mato Grosso. Não vejo o Corinthians sequer empatando. A gente viu a dificuldade que o Corinthians teve com o Goiás em casa, contra o próprio Cuiabá em casa, contra o América em casa. Então são jogos que costumam ser mais complicados, ainda mais o Corinthians nesse nível de desempenho que tem aí. Não vejo o Corinthians ganhando do Cuiabá. Na verdade, dos 5 jogos fora de casa, eu só vejo o Corinthians realmente ganhando um deles. Desses 5 jogos, esses 15 pontos em disputa, eu vejo o Corinthians ganhando apenas 4. Não é contra o Cuiabá que ganha um desses 4 pontos. Para mim, o Corinthians perde para o Cuiabá fora de casa nesse começo de sequência. Logo em seguida, o Corinthians vem para casa e pega o Santos, né? Aí o Santos também naquela luta incessante contra o rebaixamento, é um clássico. Por mais que o Santos esteja extremamente vulnerável, para mim os 2 piores times em relação a desempenho no campeonato são Corinthians e Santos. Então, por mais que o Corinthians está jogando em casa, não vejo o Corinthians perdendo para o Santos em casa, mas também não vejo o Corinthians ganhando. Eu vou apostar aí num empate, tá bom? Então, por eliminação, né? Se eu acho que faz 11 pontos até o final do campeonato e 4 pontos são fora de casa, então os outros 7 são em casa, um desses 7 justamente contra o Santos. Não lembro a sequência toda aí não, né? Mas o próximo jogo depois desse aí é contra o Red Bull Bragantino. Será, primeira dama? Você não faz a menor ideia. Com esse pequeno corte, a gente já deu uma coladinha ali, então eu já vou conseguir seguir a sequência, né? Aí a gente enfrenta o Atlético Paranaense, que tá na briga pelo G4, na parte de cima da tabela, com futebol muito bem trabalhado, ideia de jogo definida. Todas as vezes que eu procuro elogiar times aqui no canal, tem 2 times que eu sempre elogio, né, fora do eixo Rio-São Paulo aí. Um deles é o Fortaleza e o outro é o próprio Atlético Paranaense. Acho que vai ser um jogo dificílimo. Na arena, o Corinthians consegue, na bacia das almas, alguns resultados ali, então acho que um dos pontinhos aí daqueles 7, né, um que vai ser contra o Santos, outro pontinho que eu acho que a gente alcança é justamente contra o Atlético Paranaense em casa. Eu acredito que seja um empate a partir daí, né? Na sequência, a gente pega o Bragantino fora de casa. Qualquer corintiano ou não corintiana que aposte em qualquer coisa que não seja a derrota nesse jogo do Corinthians, tá completamente fora da realidade ou apostando muito no romantismo do corintianismo, que muitas vezes não tem nos ajudado muito aí. Então, o Corinthians, esse é um daqueles jogos que, se a gente conseguir empatar, será maravilhoso, mas dentro da nossa lógica de reta final aí, não dá pra acreditar que o Corinthians conquiste qualquer ponto que seja, até porque no turno o Corinthians perdeu em casa pro próprio Red Bull Bragantino, que tá aí atropelando praticamente todo mundo, tem uma ideia de jogo muito definida, um futebol bem ofensivo. Todos os pontos fracos do Corinthians são aonde o Bragantino mais explora os seus pontos fortes, então a tendência é que o Corinthians sofra bastante nesse jogo aí. Eu vejo uma derrota do Corinthians fora de casa. Na sequência, o Corinthians pega o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro em casa já é outro daquele jogo, né, que o Atlético Mineiro ali na briga pela Libertadores, não terão jogos fáceis agora nessa reta final. Se contra o próprio América em casa, Lanterna, não foi fácil, não imagino os outros jogos. Mas também tô apostando na força da Neoquímica Arena aí, que eu acho que o Corinthians consegue pelo menos um empate. Então já são 3 empates dos 5 jogos que o Corinthians tem ali, né? Contra Santos eu acho que é empate, contra Atlético Paranaense empate, contra Atlético Mineiro também acho que é empate, e jogos fora aí, né? Contra o Bragantino eu acho que é derrota, e contra o próprio Cuiabá eu também acho que é derrota. Na sequência a gente pega o Grêmio lá na Arena do Grêmio, né? Aí outro jogo fora de casa aí, jogo complicadíssimo. Não se iluda com o 4-4 que aconteceu na Arena. Não vejo o Corinthians ganhando este jogo também contra o Grêmio fora de casa. Não vejo o Corinthians sequer empatando, porque o Grêmio tá brigando também na parte de cima da tabela, e pelo nível de rendimento do Corinthians, não vejo o Corinthians sequer pontuando contra o Grêmio. Então, lembrando que são expectativas, você tem todo o direito de discordar de um jogo ou outro aqui, então vejo o Corinthians perdendo esse jogo também. Lembra o que eu falei? Pra mim o Corinthians faz 4 pontos fora de casa e faz 7 pontos em casa. A gente perdeu os 3 jogos que eu simulei até agora, né, conversando com vocês aqui, né? Perdemos para Cuiabá, perdemos para Red Bull Bragantino e perdemos para o Grêmio. Voltamos para um jogo em casa agora, né, primeira dama? Refresca a minha memória. Bahia. Aí sim, eu acredito que o Bahia, se continuar nessa melhora que o Bahia tem tido aí, ele vai estar com poucas expectativas de rebaixamento até esse momento. Então deve estar ali brigando numa 13ª, 12ª colocação. Contra o Bahia, eu acredito que será a nossa vitória dentro de casa. Então a gente já tinha conquistado 3 pontos, com mais 3 pontos vai dar 6 pontos aí contra o Bahia. Acredito que o Corinthians vença o Bahia em casa, por mais que dentro das circunstâncias que acabam acontecendo. Acontecendo, né? Desculpa aí minha voz, né? Vídeo toda hora.
Aí vamos pra fora de casa de novo, mais uma vez, contra o Vasco, lá em São Januário. Acredito que por mais que o Vasco tenha melhorado, o Vasco historicamente não costuma complicar muito pro Corinthians, é que o próprio Corinthians complica pro Corinthians. Acredito que vai ser o nosso ponto fora de casa, um dos nossos 4 pontos aí contra o Vasco fora de casa. Eu acredito no empate, então pra mim o Corinthians empata contra o Vasco. A gente joga na penúltima rodada contra o Internacional, o time do DVD. Esse jogo, qualquer um que discorde do empate aí é maluco. O Corinthians empata em todos os momentos, né? Se tem um time que o Corinthians mais gosta de empatar, de fato é o time do DVD. Fechamos então essa reta final em casa aí com os nossos 7 pontos. Empate contra o DVD, empate contra o Atlético Paranaense, empate contra o Atlético Mineiro, empate contra o Santos e vitória em cima do Bahia. 7 pontos aí nessa reta final em casa. E aí, fora de casa, dos 4 jogos que eu já passei pra vocês, só o empate contra o Vasco, e aí a gente joga na 38ª rodada contra o Curitiba lá no Couto Pereira, né, fora de casa. Acredito que até lá o Curitiba já esteja matematicamente rebaixado, e aí tem 2 possibilidades: ou o Curitiba joga com a perna mais leve e joga bem por estar realmente já não tem mais o que fazer no campeonato, então não tem tanta responsabilidade, ou abre mão de tudo. E sempre tem a possibilidade nos bastidores do futebol, a gente não pode negar isso, de mala branca, mala preta, um monte de coisa aí. Não vejo o Corinthians perdendo e nem empatando esse jogo. Então na última rodada, espero que a gente não precise, mas nessa minha simulação provavelmente precisaremos desse jogo de desesperado contra o Curitiba, contra o já rebaixado Curitiba. Acredito que o Corinthians vença esse jogo e complete aí os seus 11 pontos nessa reta final de campeonato, alcançando os 44 e conseguindo, na Bacia das Almas, não rebaixar para se manter na Série A para a temporada seguinte. Lembrando que esse vídeo que eu tô postando agora para vocês aqui é o 5º vídeo, né, de uma série que eu faço todos os anos aqui, onde eu pego diferentes momentos da temporada e faço as minhas expectativas. No seu ponto de vista, a minha expectativa tá muito pessimista aqui, porque se tiver, eu garanto pra você que de todos os outros 4 que eu gravei, todos eu fui otimista, por mais que pareceu no momento que eu tava sendo pessimista. Acredito nesses 11 pontos. Qualquer coisa muito além disso aí, eu acho que é viagem na maionese aí de corintiano que tá muito iludido, e qualquer coisa muito abaixo aí, também não vejo que é a realidade. Isso aí dá uma média de 36% de aproveitamento nessa reta final, que é a mesma porcentagem de aproveitamento que o Corinthians teve no Paulista, que é a mesma porcentagem de aproveitamento que teve na Libertadores, que teve na Copa do Brasil, que teve na temporada como um todo. E se você for pegar a taxa de aproveitamento do Corinthians em casa e fora de casa, tá seguindo bem essa métrica. Mais uma vez, o futebol não é lógico, então é óbvio que vai ter várias variações aí, mas eu acho que eu tô bem dentro da realidade nesse momento. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo, tá bom? Não esqueça de comentar, quero saber o que você tá esperando aí pra essas últimas 10 rodadas. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians. Hoje eu consegui fazer um vídeo mais curto, em primeira dama. Deu quanto aí? Uns 14? Vai dar uns 12 mais ou menos com os cortezinhos que a gente fez aí. Nossa, cara, eu tô realmente aprendendo. Eu não posso me prolongar agora, né? Então, muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. É nóis.